Olá, eu sou Lelê, Larissa Lacerda, e estamos aqui hoje para mais um Diálogos Independentes. Hoje para conversar com a fotógrafa, jornalista, escritora, pesquisadora, de um tudo essa mulher faz, Amanda Julieta. Eu mesma. Seja bem-vinda. Obrigada. Que coisa boa ter você aqui. É ótimo para mim também estar aqui com você. Estava falando um pouquinho antes que a gente se conhece há muito tempo. Ela era pequena. E agora tá aí, cheio de livros que ficam em pé sozinhos. Tem isso também. Assim que eu abri o Dandara para ler, eu fiquei muito emocionada. Porque você já fala logo na entrada que você dedica esse livro para uma grande leitora de livros, que eu fiquei imaginando quem seria essa grande leitora. E vi que você diz que escreveu esse livro porque você queria ter lido uma história como essa quando você era pequena. Fala para mim um pouco como é que se dá o percurso, seu percurso até a escrita, né? Como é que é isso, assim? É sobre escrever coisas que você gostaria de ter lido? Em parte, sim. Eu acho que é a Toni Morrison que fala isso, né? Escreva aquele livro que você gostaria de ler. Escreva a história que você gostaria de ler. E Dandara é dedicado para minha sobrinha, que é a Laura, que na época do lançamento do livro tinha 7 anos. E a gente sempre leu muito juntas. Eu gosto muito de literatura infantil. Eu leio até quando eu não tô com ela. E aí ela fica chateada, tipo, ai tia, você não me esperou para ler esse livro e tal. Mas quando eu era pequena, eu sempre gostei muito de ler. Essa é uma história que eu já contei algumas vezes, inclusive. E eu lia de tudo, assim, que eu podia e que eu conseguia ler. Só que a minha casa não tinha muitos livros, né? A gente não tinha tanto acesso à literatura escrita. E eu lia com a mediação da escola. E apesar de ler muitos livros, praticamente eu não li mulheres na minha infância. E li menos ainda mulheres negras. Na verdade, eu não li mulheres negras. Eu vim ler uma mulher negra já adulta, que foi quando eu li na adolescência, né, na fase final ali da adolescência para a vida adulta, que foi quando eu li Conceição Evaristo. Foi a primeira mulher negra que eu li. Como eu não tinha essa referência de mulheres negras escrevendo, de personagens negras que fossem personagens significativas, era como se eu mesma, que era uma menina negra, que já gostava muito de escrever ali, como uma grande leitora que fui, como Laura, gostava muito de escrever também, mas para mim era um universo muito distante. Era como se eu não pudesse ser escritora, porque era como se escritoras negras não existissem. E claro que elas existiam, e claro que elas estavam publicando livros, mas esses livros foram invisibilizados, foram silenciados, e junto com eles o ponto de vista dessas mulheres, as histórias que essas mulheres tinham para contar. E aí, quando eu cresço, eu me entendo como escritora, e eu me entendo como escritora a partir do momento que eu começo a ver outras mulheres negras escrevendo coisas que estavam muito próximas de mim, da minha realidade. Eu resolvo escrever para criança, e eu resolvo escrever para a criança que eu fui e que não teve acesso a essas histórias, embora essas histórias existissem. E eu resolvo escrever para minha sobrinha também. Dandara é uma história que eu vim conhecer também na adolescência, na aula de história. Eu acho que muita gente viu lá no Zumbi, dos Palmares, do Quilombo, mas Dandara, para mim, na época, eu sou da década de 90, eu espero que isso tenha melhorado, ela era uma linha na história de Zumbi, na história do Quilombo dos Palmares. Eu não me lembro de ter visto essa linha na minha época. Eu acho que eu sou de uma geração quase 10 anos anterior à sua, né? Pois é. É muito pesado, né? Muito, muito. É um apagamento da história. Existiu um apagamento, e existe até hoje um apagamento muito grande da história negra de um modo geral, e mais ainda da história de mulheres negras. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei em contato, por exemplo, com Carolina Maria de Jesus. Sim. Que eu já estava na faculdade. Sim. Ou seja, aquilo não existia. Uma mulher que foi best-seller.
Exatamente. Né? Foi publicada no mundo inteiro e a gente simplesmente ignora. Né? Ignora, tinha muitos livros que não tinha mais edição, aí tinha uma edição na época recente, eu acho, de Quarto de Despejo, talvez o de Bitita também tivesse ali, mas completamente apagado, assim, da história. Não é que ela não existisse, Sim. Né? Mas como que existe um movimento que parece que é para parecer que está começando de novo, né? Exatamente. Essa sensação de que, não, a gente é pioneira de novo, a gente está começando de novo, né? Olha aí que coisa doida, né? Esse mecanismo, assim, é muito violento. É muito violento e não é por acaso, né? É um movimento que acontece sistematicamente e que é proposital, porque a fala de mulheres negras é uma fala que incomoda, é uma fala que aponta o que está acontecendo de errado, é uma fala que faz uma projeção de outros futuros, de outros mundos possíveis, né? E com isso desestabiliza também esse jogo de poder. Mas também cria outros passados, né? Outras memórias. Essas memórias revelam muito do que a gente é. Exatamente. Então, quando a gente lida com essas memórias de uma outra perspectiva, fica difícil, né, seguir a vida da mesma forma. Exatamente. É muito difícil seguir a vida da mesma forma, lendo um Amada, né, lendo um Butchemecheta. Essa sensação de que depois que você conhece alguma coisa, não dá para seguir da mesma forma. Alguma coisa muda. Não dá para seguir da mesma forma. Exatamente. E eu acho que é por aí mesmo. Acho que a escrita de mulheres negras é uma forma de disputar o passado, de disputar o presente e de disputar o futuro também. E disputar o futuro que a gente quer, de dizer o futuro que a gente quer e, de alguma forma, construir efetivamente esse futuro, né? Porque eu acredito que a palavra, ela não só expressa os nossos sonhos, ela não só expressa os nossos desejos, eu acho que ela tem um poder de criação mesmo. Falando um pouquinho ainda da escrita, eu queria que você falasse um pouquinho, pensando aí, lembrando do seu conto que você, né, disse ter reticências e tudo mais, mas que eu tive um prazer imenso de ler, o conto que está no... Eu tenho que fazer Abrindo a Boca, Mostrando Línguas. Você traz uma coisa muito urbana, muito cidade. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que se dá na sua escrita essa relação com a cidade. E aí eu digo também, eu acho que a escrita de pesquisadora, porque acho que tudo isso te compõe, né? Que Salvador é essa? Que Bahia é essa? Que Salvador Sul é essa que você traz na sua escrita? E como é que você se relaciona com isso, assim? Esse conto não é o meu conto preferido, mas está aí no mundo. Eu espero que as pessoas leiam. Eu gostei. Leiam. Obrigada. Espero que as pessoas leiam e me digam também o que é que elas acham desse conto. Eu tenho tido, na verdade, retornos muito bons. Mas aí eu acho que o próprio título já dá uma indicação, né? Desse é um conto que é ambientado numa periferia de Salvador e é protagonizado por uma mulher negra que tá ali numa vida que ela não está satisfeita, ela não consegue emprego. A mãe dela é uma cozinheira, uma mulher negra cozinheira, e elas estão passando por necessidades. Ela não consegue emprego porque ela vive numa sociedade racista, apesar de ter sido a melhor aluna da classe e tudo mais. E ela vai ali armar um plano para burlar aquela carência, aquela falta, aquela necessidade. E aí eu não vou dar spoiler, né? Porque eu acho que fica na cabeça do leitor o que essa mulher está indo fazer ali no conto, né? Com certeza. E ela precisa também da ajuda da namorada, que é uma outra mulher negra. Então eu acho que o afeto é uma coisa que mobiliza muito essa personagem principal.
E eu trato da periferia nesse conto, e eu penso na periferia como essa potência de vida mesmo, esse lugar que é o lugar da falta, que é o lugar que tem o esgoto, que é o lugar que as pessoas vão sofrer o abandono público, a violência policial, né, a carência material mesmo, mas que não é só isso, porque é um lugar de potência, é um lugar de vidas potentes, de vidas criativas, e isso também atravessa a minha pesquisa, né? Como pesquisadora, eu tenho estudado a poesia e a performance de mulheres negras na literatura periférica, mais especificamente nos slams, e pensando no poder que tem a palavra dessas mulheres, no poder que tem o corpo dessas mulheres ocupando esse espaço central de produção, né? Produzindo presença. Eu sempre penso muito no Mbembe quando ele fala que o poder ele atua não somente brutalizando fisicamente os corpos, mas produzindo silêncio, produzindo invisibilidade. E o que essas mulheres têm feito é produzir presença, produzir visibilidade, é projetar essas vozes. Então elas estão também se colocando aí contra a brutalização de suas existências, né, através dessa poesia. Então me mobiliza muito pensar na periferia, que é o lugar de onde eu venho. Eu sou uma pesquisadora periférica. Eu fui criada no subúrbio de Salvador, brincando com as crianças, indo na casa dos vizinhos, pulando muro, descendo encosta, subindo encosta. E isso me constitui enquanto sujeita periférica. Todas essas trocas que eu tive nesses espaços me fazem ser quem eu sou hoje, me levam para a universidade, me levam para a literatura. Então, eu acho que Salvador atravessa muito a minha produção literária e a minha produção acadêmica nesse sentido, né? Pensando que eu habitei esses espaços de potência, mas que eu também passei por várias violências, né? Como uma mulher negra periférica, como uma mulher negra periférica sapatão. Como uma mulher negra periférica artista. Sim, escritora. Também. E que por causa de todas essas coisas demorou a se entender como escritora, como artista. É isso, eu acho que essa Salvador tá aí. Quando eu escolho falar sobre a periferia no meu conto, quando eu escolho falar sobre a poesia de mulheres negras periféricas de Salvador, eu acho que tá tudo conectado, assim. Aproveitando ainda esse gancho, tem um trecho do seu conto que diz assim: a raiva foi o que eu botei na mochila depois de escovar os dentes e lavar os pratos, na hora de cair na rua. Você falou um pouquinho já desse conto, né? Como essa personagem é movida pelo afeto e também por uma indignação. Sim. Né? A raiva, a indignação, como é que isso move a gente e, de algum jeito, quando ela chega lá, é a palavra. Sim. Que é a ação. Né, ali. Eu queria que você falasse um pouquinho, pensando nisso, o que você pensa quando a gente relaciona autonomia e independência com mulher. Quando a gente pensa em mulheres independentes, em nossa independência. O que seria isso? Isso é possível? Nós somos? Que caminho que a gente precisa fazer para ainda percorrer, para chegar em algum lugar que a gente possa entender como esse lugar de independência? Eu acho, Lelê, essa pergunta é uma pergunta difícil. Mas eu acho que, primeiro, eu cresci vendo uma noção de independência que é uma noção que eu não passa por mim, é algo que eu não concordo. Não sei, a gente tá lá assistindo TV, assistindo Sessão da Tarde, assistindo novela, e o que te falam sobre independência é que você precisa ter a sua casa, que você precisa ter o seu emprego, não depender de ninguém, e uma visão também muito heteronormativa de independência, né? Você tem que crescer, não tem que depender de homem. Do homem, do seu marido. Eu penso a independência de uma forma diferente.
Talvez, porque talvez não, com certeza. Porque primeiro eu não acho que a gente pode existir sem depender dos outros. Eu tenho uma noção muito coletiva de existência. De depender da minha família, de depender da minha companheira. Eu acho que sozinha eu não sou ninguém, sozinha eu não vou para lugar nenhum. Né? Eu estou ali cercada de amigas, cercada de outras mulheres, e isso é muito importante para mim. Para mim, a ideia de independência talvez esteja muito mais ligada à nossa capacidade de autodefinição e de autodeterminação. Porque... E é muito difícil, né? Uhum. Autodefinição e autodeterminação não são coisas que são facilmente dadas para mulheres, muito menos para mulheres negras. Porque o mundo está aí, o racismo está aí. E o racismo tenta definir a gente todos os dias, tenta dizer ao mundo quem nós somos de uma maneira completamente deturpada da realidade. E tenta determinar nossas vidas também. Né? E eu acho que o grande desafio é esse, você conseguir se autodefinir, você conseguir se autodeterminar, dizer quem é você a partir das suas palavras, a partir dos seus próprios termos, e dizer como é que vai ser sua vida. Né? E é difícil, mas é uma coisa que é feita individualmente, mas é uma coisa que é feita coletivamente. E eu acho que isso passa pela literatura também. Quando eu leio Conceição Evaristo, quando eu leio Carolina de Jesus, quando eu leio as minhas parceiras, minhas irmãs daqui de Salvador, que caminham junto comigo também, a Nega Faia, Ludmila Sim, Garol Cerqueira, ou quando eu leio Luciane Aparecida, ou quando eu leio mulheres que estão do outro lado do mundo, do outro lado do Atlântico, eu acho que eu consigo me ver, eu consigo ter forças também para me autodefinir e para autodeterminar a minha vida, né? Eu acho que, pensando na escrita, no papel da escrita, eu acho que a escrita é muito mais do que você colocar os seus pensamentos num papel, do que você colocar as suas ideias no papel, seus sentimentos, do que você fazer elaborações estéticas. Eu acho que é uma forma de tornar o mundo inteligível também, né? E mais do que isso, tornar o mundo possível. Acho que quando eu escrevo, eu tô me autodefinindo, eu tô me compreendendo, né? Compreendendo a mim mesma. E eu tô te dizendo quem eu sou. Eu existo. E eu tô te dizendo isso não com base no que há 500 anos vem dizendo sobre mim, né? Mas de acordo com os meus próprios termos, com as minhas próprias palavras. E eu acho que isso faz muito mais sentido quando eu penso em independência do que questões meramente materiais. É isso. Coisa maravilhosa, que lindeza, viu? Assim, acho que fica aqui, ó, a dica. Dandarinha. Dandara. É lindo. Meu xodó. As ilustrações são lindas também, gente. Que coisa linda. São lindas, são de Aline Bispo, que é uma ilustradora de São Paulo, uma mulher negra, artista maravilhosa. E é um presente, assim, ter as ilustrações dela nesse livro, que é publicado pela Paralelo 13S, assim como Abrindo Boca Mostrando Línguas, e o mais recente Tem Poeta na Casa. Tem poeta na casa, gente. Tem coisa aí que essa mulher não tá parando, não. O negócio é sério. Vou ler só um trechinho aqui, Tá bom. do Dandara. Dandara liderava as mulheres e lá tinha muita guerreira. Enfrentavam inimigos com espadas e com golpes de capoeira. Puf, pô, pá! Era bênção, era ginga, queixada. Colocavam geral para correr, só queriam liberdade e paz. Quando iam entender? Mas teve um dia que a luta foi mais dura no quilombo. Surgiu tanto inimigo, aquilo era um assombro. Isso foi há muitos anos. A gente não tinha nascido, nem a nossa tataravó, nem aquele amigo querido. Nesse dia, a grande guerreira foi esperta e lutou pra valer, mas armaram emboscada, tentaram Dandara prender. Aí ela teve uma ideia.
Depois de pensar um pouquinho e para não ser feita de escrava, Dandara virou passarinho. Que belíssimo. É isso, gente. Amanda, Julieta, muito obrigada. Eu que agradeço. Por essas preciosidades. Muito obrigada pela sua presença aqui, essa presença importante, já que você falou de presença. Obrigada por todos os ensinamentos que a gente teve aqui hoje. Para mim é um prazer imenso, uma honra imensa. Eu já te disse, eu te vi pequena e vi você construindo essa presença assim, que você tem construído. É uma felicidade imensa poder acompanhar por aqui e aprender com você. Então, obrigada pela generosidade, obrigada por você ter topado. E que a gente possa se encontrar mais, inclusive para falar do Tem Poeta na Casa. Eu que agradeço, Lelê. A gente se conhece aí há papo de uns 15 anos. Eu acho que é por aí. Viu? É bastante tempo, mas é uma alegria muito grande para mim também. É uma alegria te encontrar sempre por aí, pelas ruas por Salvador. E uma alegria estar aqui com você para falar um pouco sobre palavra, para falar um pouco sobre literatura, que é uma grande alegria para nós duas, né? Obrigada, espero que as pessoas leiam mais e mais e mais e mais mulheres negras. Isso. Leiam, inclusive, aquele momento básico, curtam, compartilhem essa conversa, porque com certeza vai ter muita gente que vai ter interesse pelo assunto, por conhecer a Amanda. E quem não conhece também, acho que é uma ótima oportunidade para daí também sair conhecendo um bocado de gente. A gente vai ter outros episódios ainda de diálogos independentes com outras escritoras maravilhosas, então você tem que acompanhar. Vamos nessa. Obrigada. Obrigada. Ai.